Você que trouxe a palavra de Deus, pegue ela e abra em João 16:33. João, capítulo 16, versículo número 33. Aleluias. João 16:33. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Pode fechar a palavra de Deus e convide essa pessoa para que se assente. Eu quero desejar aí as boas-vindas para você que está na internet, você que está aí pelo YouTube, você que conectou agora aí através do convite de um irmão, de uma pessoa que está aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa chegar até na sua casa, abençoando e te protegendo cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amados, o que nós lemos aqui são palavras do nosso Senhor Jesus, que Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não temam, que eu venci o mundo. Olha só, nós passamos pela comemoração do Natal, hoje é dia 26, então ontem, antes de ontem, eu tenho certeza que a maioria de vocês estiveram reunidos em família. Talvez a família ali foi a esposa e o esposo, talvez não foi todas aquelas pessoas que você gostaria que estivessem juntos por um motivo ou por outro, mas eu imagino que você esteve ali orando por as pessoas que estão longe, né? O pastor Jefferson falou que os familiares dele vieram para cá, o pastor Jair e a pastora Patrícia mandam um abraço a toda a igreja. Eles foram até os familiares deles para passarem lá em Chapecó, junto com os familiares, as comemorações do Natal. Então eu transmito aí da pastora Patrícia, do Lucas e do pastor Jair um abraço bem carinhoso, bem especial, e eles pediram para avisar que na quarta-feira eles já estarão aqui, junto conosco, junto com a igreja, para o culto de quarta e também o culto da virada, que daqui a pouco nós estaremos falando mais sobre o culto. Mas as famílias se reuniram, muitos irmãos viajaram, outros receberam pessoas, e estávamos todos reunidos, né, comemorando o quê? O Natal, que representa o quê? O nascimento do Senhor Jesus. Quando nasce uma criança em uma família, aquela criança, ela traz consigo uma grande expectativa, ela traz consigo uma grande esperança de vida melhor, de dias melhores, de mudança. E realmente isso acontece. Quando vem uma criança, ela vem para modificar. O casal ali, que antes eram dois, de repente já tem uma outra criancinha, um bebezinho ali junto, e isso muda toda a rotina, muda tudo, e muda até os planos, né? Os planos de um casal que não tem filhos é um, os planos de uma pessoa que tem filhos é outro. Então quando nasce uma criança, a nossa visão de mundo muda. A nossa visão de mundo muda. Nós, como pais, é diferente, você vê sob uma outra expectativa. Então quando há um nascimento, há uma grande expectativa. E quando Jesus nasceu, existia uma grande expectativa, porque era um projeto celestial. Era um projeto que os profetas antigos já diziam que de Belém viria o Salvador, e estavam naquela expectativa: quando que nascerá o Salvador? Quando que virá? E de repente o Senhor, o nosso Deus, Ele prepara para que Jesus nascesse, né? Ali de Maria e também de José, ali o esposo. E Jesus nasceu, e quando Jesus nasceu, logo em seguida, houve já uma certa perseguição. Era Herodes, o rei do local, e aí ele começou a perseguir. Por quê? Por causa é uma coisa espiritual também, mas também pela luta pelo poder. Você imagina que estava vindo um Salvador, aquilo ameaçava os alicerces do funcionamento do sistema, né? Vai vir um Salvador, ou então ele vai ter mais
olhares do que eu, então ele resolveu perseguir. Claro que existe todo um contexto espiritual, histórico, bíblico, mas Jesus ali, mesmo sendo uma criancinha, mas com a expectativa de ser o Salvador, meio que ameaçava o sistema. E Herodes fez um decreto, e decretou que toda criança, ele não encontrou Jesus, e ele até mandou algumas pessoas lá, para seguirem aquela luz lá, aquela estrela, para ver se encontrava Jesus. Mas Deus ali, através do Espírito Santo, e tocou no coração daquelas pessoas, para que eles não voltassem e não dedurassem aonde que estava nascendo Jesus. E aí, José e Maria, eles têm que na sequência fugirem. Eu dei uma pesquisada ali, dá mais ou menos de onde eles estavam, que é em Belém, até o Egito, é mais ou menos 450 quilômetros. Então Jesus só nasceu e já começaram as dificuldades, né? Para quem diz que foi tudo um mar de rosas, tudo tranquilinho, não sei, pelo que diz a Bíblia parece que não. 450 quilômetros eles tiveram que percorrer. Imagina 450 quilômetros no lombo de um camelo, ou talvez em um animal, e no deserto. E pelo que eu verifiquei ali, do Egito até Belém, passa até pela faixa de Gaza, uma região bem complexa e deserto. Imagina um bebezinho, uma criancinha. Esses dias a gente passou na rua, tinha num semáforo uma criança embaixo de um guarda-chuva. Minha esposa até se comoveu, ela disse: meu Deus, aquela criança, coitadinha, está ali, né, um anjo, e passando pelo sol, pela chuva, pelas dificuldades. E quando o Senhor Jesus nasceu, eles já tiveram que fugir, porque Herodes fez um decreto. Ele não sabia onde é que estava Jesus, e ele disse: crianças abaixo de 2 anos, todas devem ser mortas. E então, eles fogem para o Egito. Esse fenômeno é conhecido como a matança dos inocentes. E é mais ou menos assim que começa a vida do Senhor Jesus. Eu imagino que ele tenha nascido ontem, por exemplo, né, num contexto, e hoje eles já começam a ter que fugir para defender, né? E a gente aprende, isso é verdade. Um pai, ele defende o seu filho, ele muda, meu Deus. E aí eles fugiram para defender o menino Jesus. E esse é mais ou menos o início da vida do Senhor Jesus. E posteriormente ele cresce, e um dos primeiros eventos, ele é batizado por João Batista, né? Nós estamos falando do Salvador, do Senhor, do nosso Salvador, e ele meio que começa, né? E aí logo na sequência que ele é batizado, já vem o inimigo para tentar o Senhor Jesus, e já desafia o Senhor Jesus, e já faz um monte de desafios, que não é exatamente o tema da nossa mensagem, né? Mas o que acontece, meu irmão? O Senhor Jesus lá na frente, ele diz: no mundo tereis aflições, mas não temam, que eu venci o mundo. O Senhor, ele está nos preparando para enfrentarmos as dificuldades, as adversidades que possam vir. E o Senhor, ele tem como nos ensinar e nos ajudar, porque ele esteve aqui. As aflições que nós estamos enfrentando, o Senhor esteve aqui. Então ele nos ensina. Jó teve um momento que ele passou por uma tribulação. E Jó é um homem de Deus, mas só para mostrar a humanidade de Jó, a Bíblia fala em Jó capítulo 4, versículo 3: eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Os amigos de Jó estavam falando isso para ele. O que estavam dizendo para Jó? Olha, tu para dar um conselho, tu dá um conselho, tu ajuda, tu motiva. Mas agora que é você que está enfrentando, tu vai se desesperar? E amados, e é mais ou menos assim que acontece. Não estou aqui fazendo crítica a Jó, mas a Bíblia, ela mostra muitas das vezes os discípulos, os apóstolos,
que eles eram homens e que enfrentavam dificuldades semelhantes às que nós enfrentamos. E aí os amigos de Jó dizem, mas tu ensina, tu dá força, e agora que o problema veio para ti. Amados, geralmente é assim, às vezes tem muitas pessoas que você vê uma fortaleza para dar conselho para os outros. A gente sempre diz que dar serviço para os outros é fácil, né? Você dizer assim, faça assim, faça assado, vá desse tipo. Para dizer o que o outro deve fazer é fácil, mas quando a água vem para o camarada, aí ele se desespera. E aí quando o problema atinge, não é tão fácil. É tanto que em muitos profissionais, seja da área da psicologia, seja da área até mesmo do direito, seja de qual for a área que ajudam as pessoas, mas é aconselhado que eles não atendam os familiares, que eles não atendam os próprios familiares, porque envolve o emocional, envolve questões que vão além do que a teoria às vezes pode explicar. E aí fica mais difícil. E é assim. A minha esposa é pedagoga, e ela trabalha com crianças, e existe uma diretriz, uma orientação, de que o professor, o ideal é que ele não dê aula para o seu próprio filho, para que não se misture as relações familiares com as relações profissionais. Então, às vezes, a pessoa consegue aconselhar os outros, mas quando vem o problema para ela, aí é mais difícil. E o título da nossa mensagem de hoje, amados, é Encorajados por Cristo. Encorajados por Cristo. Porque muitas das vezes, amados, os problemas, eles vêm para tentar nos desencorajar, para tentar nos enfraquecer. E nós estamos aí no último culto praticamente. Último culto não, porque vai ter na quarta e haverá na sexta também. Mas é o último domingo. E certamente se nós fazermos uma retrospectiva, hoje eu quase não assisti televisão, mas eu imagino que muitos canais estavam passando a retrospectiva. Que são as situações, os fatos, tudo o que aconteceu no transcorrer do ano. E certamente você enfrentou grandes dificuldades, obteve vitórias, sim, obteve conquistas, sim, mas também tiveram perdas. Só o fato de estarmos hoje aqui vivos é motivo de muita e muita alegria. Porque foi um ano e pedimos a Deus que no ano que vem acalme-se a pandemia, que Deus tenha misericórdia da nação, do mundo todo. Mas, se nós formos fazer uma retrospectiva, talvez não atingiu talvez tu não atingiu muitas coisas que você gostaria de ter atingido. Só que mesmo assim, nós vamos ver a história de Elias, e nós vamos ver a história de Elias, e nós vamos aprender muito com esse personagem da palavra de Deus. Amados, eu amo estar aqui pregando a palavra de Deus, estar falando da Bíblia. É maravilha, amados. Deus assim como você Deus tem colocado a gente em vários lugares, mas um dos melhores lugares é estar falando da palavra de Deus. Um dos melhores momentos é estar. Por quê, amados? Porque quando a gente fala, que nem eu às vezes tenho a oportunidade de dar aula lá no curso de formação de soldados, na academia da Polícia Militar, ou dar aula em um outro lugar. A gente está falando de teorias que funcionam sim, mas não são teorias que vêm direto do livro sagrado. São teorias importantes, teorias do direito, teorias, fundamentos da sociedade, de como funciona, da segurança pública, várias situações que são importantes, que é o que mantém mais ou menos a ordem.
Mas quando a gente fala da palavra de Deus, amados, é diferente de estar falando de um autor, é diferente de estar falando de uma outra pessoa, porque nós estamos falando do Criador da nossa vida. E é por isso que a palavra de Deus, ela vai e ela fala o coração das pessoas. Eu, sinceramente, amados, às vezes as pessoas fazem um livro e dizem assim: este livro contém 10 leis para a felicidade. Pode até ter alguns fundamentos e princípios legais, mas dizer que um livro com 10 leis vai trazer a felicidade, pode trazer a felicidade para uma parte de pessoas, mas para todas as pessoas é muito difícil, amados. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Aquilo que me agrada talvez não te agrada. Aquilo que é bom, um final de semana bom para você, talvez seja ficar em casa. Para outro, o final de semana legal é estar lá na praia. Para outro, um final de semana legal é estar viajando. Para outro é estar junto com os familiares. Para outra pessoa, não, eu gosto é de trabalhar. Então, amados, nós temos gostos variados. Então, a pessoa dizer que 10 leis vai resolver o problema pode ajudar alguns, mas todos não. Porque nós somos diferentes. E aí eu me alegro quando eu falo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. E quando a gente está falando do próprio Deus, a gente está falando de quem soprou o fôlego de vida para o homem. É diferente. É diferente. Deus não precisa de alguém que possa respaldá-lo. Ele é o grande eu sou. E por isso que quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala com mais propriedade, pois a gente está falando de princípios e fundamentos que vão dar certo na tua vida, que vão ser realmente a solução para muitos problemas. E amados, Elias, um homem de Deus, um homem que orou para não chover e não choveu, um homem que orou para que chovesse e choveu, um homem de Deus, escolhido por Deus, e de repente ele está em uma situação, e hoje nós vamos mostrar a humanidade, amados, porque é interessante, porque a gente aprende também com as dificuldades. Você sabia disso? Eu vou ler um versículo aqui para você, olha só. Deixa eu achar aqui. Eu vou achar um versículo, amados, que vai falar sobre as dificuldades. Talvez eu não ache agora, mas depois eu acho. Mas ele diz assim, ó: por que passamos tribulações? Até mesmo Jesus sofreu tribulações, para que aprendesse a obediência. Jesus, está aqui, depois eu acho o versículo, nós vamos ler bem certinho, mas o cerne, o teor do versículo é esse: para que ele, Jesus, aprendesse a obediência. Aí tem gente que vai dizer: ah, mas é ruim. Então, retire toda a tribulação, toda a dificuldade da tua vida. Tire tudo. Imagine, tire tudo. Que experiência você teria? Como que você conseguiria se conectar com pessoas para poder aconselhar, para poder ajudar, se você não enfrenta nada, dificuldade? Não tem um filho que reprova, não tem uma situação de separação, não tem uma situação de discussão, não. Amados, as dificuldades são para nós aprendermos. É difícil louvar a Deus na dificuldade? É difícil, mas é necessário. Claro que é melhor na alegria, né? É melhor na alegria e tal, mas na dificuldade louve ao Senhor, porque ali é que vai se provar se realmente você está servindo a Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele pode te dar. A pergunta que eu te faço: você serve a Deus por quê? Porque Deus é um Deus que pode me recompensar?
Ou você adora a Deus porque você tem essa necessidade no teu coração? Você adora a Deus independente da circunstância, independente da dificuldade? Por que você adora a Deus? Tem pessoas aqui que eu conheço, que já tiveram o filho preso, já tiveram o filho, e mesmo assim louvando e agradecendo a Deus. Pessoas aqui que perderam familiares, perderam pessoas, e a sua fé continua firme e forte e inabalável. Isso é resultado de pessoas que adoram a Deus, pelo que Ele é, pelo Senhor que Ele é. E essa deve ser a razão da nossa existência, meus amados. E não simplesmente um toma lá da cá, se me beneficiar eu sirvo a Deus, se não me beneficiar eu não sirvo. Deus pode abençoar? Pode, meu Deus. Mas também existem situações que você não vai receber aquilo que tu busca. Sabe por quê, amados? Porque às vezes o que nós pedimos não é o que precisamos. Nesse Natal, o teu filho pediu tal coisa, e talvez você não deu. Por quê? Porque não era o que ele precisava. Era o que ele queria, mas não era o que ele precisava. Por quê? Porque a visão do pai vai além. O pai enxerga lá na frente. Se o filho está precisando de uma calça e de um tênis, não é de uma camiseta que vai resolver. O filho, mas eu queria aquela camiseta, pai, porque é mais legal. Se o pai pode, vai dar a camiseta. Mas se está entre a calça e o tênis e a camiseta, e ele precisa do tênis, o pai vai dar o tênis. E às vezes somos nós, amados. Às vezes nós queremos porque queremos tal coisa, e às vezes não dá certo. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. A nossa função é pedir, é clamar a Deus. Se vamos receber, amém. Olha só, Elias, 1 Reis, capítulo 19, diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes prouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias, temendo, pois, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Nós estamos em 1 Reis, capítulo 19, agora o versículo número 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, pedras sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, repita comigo, caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo.
E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e lá chegando unge a Hazael, o rei da Síria. Amados, nós vamos falar um pouco sobre a história de Elias. Eu li e agora nós vamos meditar sobre essa história. O que acontece com Elias, amados? Elias, como eu falei, um homem de Deus. Ele orou, parou a chuva. Ele orou, veio a chuva. Um homem muito escolhido de Deus. Só que de repente ele está diante de uma aflição. E diante de uma aflição, muitas vezes nós temos reações estranhas. Um amigo meu que dizia: nós estamos tudo bem, né? Nós trabalhávamos em grupo, está tudo bem, beleza. Ele dizia: deixa faltar comida para ver. Então quando está tudo bem, está beleza. Mas quando está com alguma dificuldade, às vezes as pessoas têm reações estranhas. E Elias, ele foi ameaçado de morte. E quando ele foi ameaçado de morte, ele resolve fugir. Ele resolve correr. A Bíblia fala que ele, temendo, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Esse seu moço aqui representa um servo dele, alguém que trabalhava para ele, alguém que estava junto com ele. E dizem que dos sintomas da depressão é a pessoa querer se isolar, é a pessoa querer ficar sozinha. E nós, veja bem que Elias era um homem de Deus, e todos nós devemos estar sempre atentos às nossas atitudes, nós mesmos. Pô, meu Deus, essa minha reação diante disso. A pandemia foi um exemplo. Como que foi a tua reação diante da pandemia? Talvez você ficou mais agressivo em casa, mais bravo, mais irritado. Talvez você ficou mais calmo, mais passivo. Muitas pessoas foram para a bebida, para as drogas. Elias, diante da dificuldade, resolveu se isolar. Agora a pergunta que eu faço: qual era a dificuldade de Elias, será? Qual que era a justificativa, a dificuldade dele? Nós temos que fazer esta reflexão na nossa vida também, e tentar analisar qual é a nossa dificuldade. Porque muitas das vezes nós criamos dificuldades onde não existem. Qual era a dificuldade que Elias, qual era a crise de Elias? Homem de Deus, será que era oração? Acho que não. Cheio do Espírito Santo, orava será que era manifestações? Não, ele tinha servos, servia a Deus, era um homem de Deus. O que era a dificuldade dele? Ele tinha realizações, o fogo descia, Deus sustentava, corvos alimentavam ele, mas mesmo assim ele se encontrou diante de uma crise, a fim de buscar uma caverna para se esconder. Eu anotei aqui que muitas das vezes os problemas nossos são expectativas frustradas. Porque às vezes a gente cria uma expectativa e aquela expectativa que a gente criou não dá certo. E às vezes a gente fica tão preso naquilo que não deu certo que esquece de ver as coisas que estão dando certo. Então sempre que às vezes você vê a pessoa triste, o ideal é perguntar o porquê que você está triste. Às vezes a pessoa não sabe dizer. O que está causando esse sofrimento, essa tristeza? A pessoa tem um bom trabalho, tem uma casa boa, tem alimento.
tem tudo para dar certo, tudo para viver bem, mas às vezes vive em confusão com a esposa, vive criando dificuldade, criando problema. Diz que uma vez, um casal estava brigando demais, isso é uma história, e aí chamaram uma pessoa para tentar ajudar eles a resolver, e ele chegou e olhou, tudo para viver bem, aos olhos humanos, né, tudo certo, ó, tinha um carro para se locomover, tinham saúde, estavam entrando em depressão, mas tinham tudo. Daí o que ele fez? E daí começou a perguntar, conversou com a esposa, perguntou o que era o problema, ela falou um monte de coisa, mas de problema mesmo quase nada. Conversou com o marido, aí o que ele fez? Ele colocou uma vaca ali dentro da casa dele. E a gente brinca até num curso que a gente fez, que é a vaca na sala. E aquela vaca fazia sujeira, bagunçava. Daí, ele veio na semana que vem ali na casa da pessoa e perguntou, e aí tal? Não, porque essa vaca faz sujeira, faz bagunça e não sei o quê, e é um bicho grande e não sei o quê. Esse é o problema, acharam o problema. Aí o que ele fez? Tirou a vaca da sala. E aí resolveu os problemas do casal. Claro que isso é uma história ilustrativa. Mas eles meio que criavam os problemas. Às vezes o que está faltando é uma vaca na sala. Às vezes o que está faltando é um problema mesmo. Às vezes a pessoa não consegue olhar para o lado e ver que tem gente passando fome, ver que tem pessoas com crianças que têm problemas de locomoção, problemas de saúde. E aí começa a criar problemas onde não tem, mas se a gente olhar um pouquinho para o lado, eu não quero nem entrar em detalhes, amados. Mas tem pessoas que enfrentam problemas mesmo, que tem que estar na fila dos hospitais com os seus filhos, que tem que fazer um tratamento, que tem que vender tudo o que tem para ajudar. E às vezes a gente reclama porque o filho, que nem aconteceu comigo, meu filho pegou o carrinho de Hot Wheels e jogou na televisão, R$2.500. A minha esposa só disse, não fale nada. A minha sogra também, não fale nada, não reclame. Pelo menos ele tem mãozinha. Eu digo, não falei nada. E glória a Deus. Aí, esse prejuízo é o problema? Claro que não, amados. Claro que dá vontade de corrigir, né? Digo, meu Deus, mas... Às vezes a gente fica criando, amados. Por isso que eu digo, qual que é o problema? Qual que era o problema de Elias? Às vezes a gente cria uma expectativa, às vezes alguém colocou na nossa cabeça, você vai conseguir, você vai ir não sei o quê, você vai não sei o quê, e você vai bem louco e não consegue. E aí aquilo virou um problema. O capitalismo, ele é campeão em criar necessidades desnecessárias. Diz que um dos objetivos do capitalismo é fazer com que você, a partir do momento que se cria um produto, você tenha necessidade como se você não conseguisse viver sem aquele produto. Mas tu conseguiu viver antes de aquele produto existir. Um exemplo disso, e está na mão de todos nós, é o celular. Mas há um tempo atrás não tinha. Quem lembra do telefone de ficha? Né? Telefone de ficha, celular, era poucos que tinham. E nós vivíamos ou não? Vivíamos. Eu lembro que quando eu fiz o meu curso aqui em 2002, em Florianópolis, os meus pais moram em Lages. Para mim ligar para eles, eu tinha que ir lá na... Uma vez eu fui lá na... Tinha aquelas cabines telefônicas para conseguir ligar, aquilo era caro, tinha que ligar, esperar a ligação e tal. Os meus parentes que estão assistindo, alguns que moravam antigamente lá no Bela Vista, lá no Cerrito, no interior, tinha só uma casa que tinha telefone, daí tinha que ir lá, pedir a ligação, voltar, daí até conseguir linha, daí chamava, deu a linha, vem cá, daí a pessoa ia lá e conversava. Um exemplo de que existia vida antes do telefone celular. Então, muitas das vezes, nós criamos uma necessidade e corremos atrás daquilo, e às vezes a frustração vem quando nós não alcançamos. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim, ó, a expectativa adiada entristece o coração.
Temos que ter expectativa, claro, é o que motiva a nossa vida, a gente tem que ter sonhos. Mas pare para refletir às vezes que às vezes mudar faz parte. Às vezes eu estou batendo muito num lado que eu vou mudar. Não faça com que aquele sonho não alcançado acabe com todas as virtudes que estão aqui ao teu redor. Olha a esposa linda que você tem, os filhos lindos que você tem. Olha a família que Deus te deu. Eu tenho certeza que você abraçou, você esteve junto com os teus familiares, que riqueza. E eu tenho certeza também que você lamentou e chorou por algum familiar que no ano passado estava junto e nesse ano não estava. Mostrando os valores cristãos. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e ele pregou, ele ensinou, ele trouxe um ministério para ensinar para nós valores, amados. Valores que vão além do que aquilo que o homem, do que a organização, do que tudo. Tem valores fundamentais aqui na palavra de Deus, amados. Que esses vão dar razão à nossa existência, vão trazer mais alegria, vão trazer mais força de viver. Mas mesmo assim, Elias, amados, ele se entristeceu. E eu imagino, né, que uma das coisas que frustrou ele diz assim, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Pode ser ali o problema dele. Eu não sou melhor do que os meus pais. Talvez ele criou uma expectativa no coração dele que ele tinha que ser o melhor. Talvez ele criou uma expectativa que ele tinha que ser o bambambam, que ele tinha que ser o cara, e ele não estava conseguindo. E às vezes, amados, a dificuldade vem para mostrar que nós temos os nossos limites. Muitas vezes a pessoa vai, ele é e de repente vem uma dificuldade, um calcanhar de Aquiles que mostra para ele que não é bem assim. Não estou aqui querendo frustrar nada. Mas a Bíblia ensina, amados, que se não for o Senhor na nossa vida, de nada adianta. E ainda que eu alcance tudo, a Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu vejo, amados, aí os bilionários, aí os caras mais ricos do mundo, o Bill Gates, por exemplo, doando metade da sua fortuna. Ele é um cara bom, claro que é. Só que o que eu aprendo? Que às vezes a pessoa se mata, amados, para ter uma fortuna, de repente chega lá e doa. Não estou fazendo crítica alguma, mas para nós refletirmos os valores das nossas vidas. Os valores, amados, não podemos inverter os valores, valorizando mais as coisas do que as pessoas. Elias estava tudo certo na vida dele, cheio do Espírito Santo, cheio da bênção. Nós temos o pastor Samuel que aconselha, que conversa com pastores. Eu imagino que se perguntar para ele, ele vai ver, nossa, tem pastores, às vezes, aos olhos humanos, não tem nada que... E às vezes é uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, que cai em pequenas situações. Pastores ou pessoas. E o que nós aprendemos com isso, amados? Que temos que estar sempre vigilantes. E o que acontece com Elias? Ele vai lá e de repente ele vai para a caverna. E ele entrou em uma caverna. Só que antes dele chegar lá na caverna, a Bíblia fala que aparece um anjo e dá comida para ele. E garante com que ele caminhe mais 40 dias. Você veja bem que ele estava fugindo para uma caverna, talvez em depressão. Só que mesmo assim o Senhor, ele não desamparou. Mesmo ele andando em caminhos tortuosos, o Senhor não o desamparou, mandou comida para ele. Fosse um outro,
Ia dizer, ó, saiu daqui, o caminho é esse, foi por ali, se ferre. Mas o Senhor, Ele protege, amados, até mesmo quando a pessoa está fora do propósito. Veja que maravilha do nosso Deus. Talvez você tenha filhos que não estão no caminho do Senhor. A tua oração tem efeito na vida dele. A tua oração, certamente o Senhor está cuidando, guardando. E de repente ele entra numa caverna onde passou a noite. E como eu falei, amados, ele se afastou, ele quis se isolar. Olhe para você mesmo, não queira se isolar. Tem um versículo que fala que aquele que se isola se insurge contra a sabedoria. Não é bom se isolar, se esconder. Claro que às vezes é um momento, né? Eu estou preparando um negócio, estou estudando e tal. É necessário que ele tenha um momento particular. Mas olhe para o teu coração. Olhe para o teu coração. A gente, glória a Deus, não pode se isolar, amados. Tenha sempre ali contato. Qualquer idade. Por quê? Porque não é bom, a Bíblia diz que não é bom. Então ele entra na caverna, amados, e quando ele entra na caverna, ele tem um senso de justiça. Todas as pessoas, seja em depressão, eles têm um senso de justiça, uma justificativa. O que foi a justificativa dele? Ele disse assim, ó: tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, ele diz, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho andado com o Senhor, eu tenho sido fiel com o Senhor. Mesmo assim querem me matar, Senhor. E aquilo entra um sentimento, talvez no fundo eu acho que ele pensou que ele era melhor que os outros, amados. No fundo, eu sempre digo uma coisa, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Às vezes, eu sou pastor e não sei o que, então comigo é diferente. Cuidado, Deus não tem filhos prediletos. Claro que Deus recompensa aqueles que se dedicam mais. Mas dizer, então Elias, ele achou que ele era meio predileto. E aí quando ele conversa com Deus, Deus diz assim, não, mas tem mais 7.000 pessoas que são fiéis também. Ele achou que por ele ter sido fiel, ele não podia ter sido ameaçado. E daí aquilo feriu ele. E ele meio que se revoltou e tal. Diz, Senhor. E pode ver, amados, quando nós estamos numa situação assim, a gente quer ter razão. A gente quer, não, eu estou aqui porque meu pai fez isso. Não, eu estou aqui porque a minha esposa fez isso. Eu estou aqui porque o meu pastor fez isso. Veja bem, eu defendo o evangelho, eu defendo não sei o que, ele fazer isso comigo. E às vezes a gente quer dar uma justificativa, com um senso de justiça, e às vezes tem um pingo de verdade. Só que é uma situação complexa, amados. E ele diz, só eu fiquei, eu sou zeloso pelo Senhor. Ele meio que quis dizer que era ele que era o cara e não poderia estar naquela situação. Aí o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele diz assim, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Ele diz para Elias, sai daí, saia daí. Amados, entra a atitude de Elias. O Senhor, ele era com ele, acompanhou, deu comida, ajudou. Só que quando foi para conversar, ele disse para sair daí. Tinha que ter uma atitude de Elias. Ele tinha que sair da caverna. Para resolver os nossos problemas, para nós sairmos da caverna, é necessário que a gente também queira. É necessário que a gente também queira dizer, eu não quero mais esse vício, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais isso. O Senhor, ele diz, sai daí. É necessário uma decisão. É necessário que a gente diga, eu não quero. E aí o Senhor está na porta da caverna, ali no monte. E ele diz, quando ele sai, ele diz assim no 11, e disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, um grande vento forte, e fendia os montes, mas ainda não era Deus. E aconteceu mais um negócio, um vento, um fogo, mas ainda não era Deus. Um terremoto, ainda não era Deus. Às vezes a gente quer ver Deus de maneira esplêndida, e às vezes Deus vai aparecer na simplicidade.
Às vezes Deus vai aparecer e vai falar com a gente de uma maneira bem simples. Às vezes até uma criança vai nos dar uma lição, vai nos ensinar. Ele olhou ali e um terremoto e não era Deus, e um vento e não era Deus, e um fogo e não era Deus. Era Deus que estava fazendo, mas não era Deus exatamente. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. E ali Deus estava. Deus, ele se manifesta, amados. E às vezes a gente quer tabular. A gente quer dizer, não, Deus só vai falar no horário das 9h40, 8h40. E o Senhor está a todo momento querendo nos ensinar. Mas a gente às vezes fecha, corre. A gente é muito ocupado e está sempre na correria. E às vezes não consegue ouvir a Deus. Às vezes o louvor a gente não consegue parar para prestar atenção, para adorar. E às vezes Deus quer falar ali. Deus usa muito as esposas para falar com a gente, né? Para dar os filhos. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e pôs-se à entrada da caverna. E veio uma voz que disse: que fazes aí, Elias? Aí Deus começou a conversar com ele e perguntou: o que tu faz aí? E hoje Deus está te perguntando, para tu que está em casa, para você que está aqui, qual é a caverna que você está enfrentando? E a pergunta: o que você faz aí? O que você está fazendo aí, meu filho? Está vendo o casamento se perder? Está vendo os filhos se perderem? Está vendo? E o que você está fazendo aí? É a pergunta que o Senhor faz. E é a pergunta que o Senhor fez a Elias. Porque a gente quer ser resgatado, mas às vezes a gente não quer nem estender a mão para ser resgatado. O que você faz neste vício que te aprisiona? O que você faz nesta caverna que tem roubado a tua vida? Os dias estão passando, dia após dia, ano após ano, e a tua vida sendo roubada. O que você faz aí, Elias? O que você faz aí? É o Senhor te chamando? Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. E ele, cheio de razão, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só procuram tirar minha vida. E disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. O Senhor diz assim: ó, sai daí, volta para o teu caminho, volta para onde eu te chamei, volta para o lugar que é o teu chamado. Às vezes Deus está te chamando hoje, amado, dizendo: volta para o caminho, volta para o propósito. Volta para o propósito, diz o Senhor. Aleluias. Às vezes a gente reclama, amados, da dificuldade, da luta, da tribulação. Vamos voltar para o propósito. O Senhor está querendo nos ensinar. Achei o versículo da crise. Achei, está aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As dificuldades que o Senhor Jesus enfrentou, ele aprendeu. Tem um hino que diz assim: está chorando, louve, está sofrendo, louve, precisando, louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes,
tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Amados, mesmo na dificuldade, vamos louvar e agradecer ao nosso Deus. Ainda que venha a luta, ainda que venha a tribulação, vamos agradecer ao nosso Deus. A breve e momentânea crise, amados, certamente está nos ensinando, e certamente isso aí vai nos tornar mais fortes. Tem uns cursos na polícia militar que são mais sugados assim, né? E daí depois que o pessoal passa, o pessoal diz assim, não, mas é bom para dar uma arriscadinha no verniz, né? Às vezes a gente está muito tranquilo, muito sossegado, às vezes tem que dar uma arriscadinha no verniz, amados. Tem que passar por uma dificuldadezinha, até mesmo para a gente valorizar. Um dia eu falei para uma professora minha na faculdade, eu digo, eu queria ser igual os passarinhos, que parece que eles voam tão tranquilos. Ela olhou para mim e disse assim, até mesmo os passarinhos, eles precisam da adversidade. Se não tiver o vento contrário, eles caem, eles não conseguem voar. Não sei se é empuxo, não, tem um nome na física, que eles têm que enfrentar, tem que ter o vento, tem que ter a dificuldade. A gente pensa, está voando tão leve, mas ali tem um vento muito forte para manter ele no alto. Amados, mantenha firme a tua fé, a tua confiança, mantenha assim os teus sonhos, os teus objetivos. A minha mãe, amados, ela está lá, está recebendo gente a semana toda lá na casa dela, e glória a Deus por isso, e ela está numa alegria, amados, e nós também. Mas ela assim, teve uma fase, e ela sempre de fé, nós se convertemos junto no ano 2000, mas ela sempre de fé, buscando a Deus, aquela pessoa assim que, até inocente demais, assim, sabe, até, eu digo, mãe, a senhora tem que ficar meio assim, esperta e tal. Não, ela se diz para ela ir orar 10 da noite e deixar a porta da casa aberta, ela vai, né, porque, eu digo, mãe, chaveia bem a casa e tal, mas glória a Deus, estou brincando, mas ela é bem de fé. Só que na nossa casa lá, amados, a gente ia, eu que estou tentando emagrecer, mas meio pesadinho, se eu pisasse aqui balançava a geladeira. Se eu pisasse, depende a tábua que eu pisava ali, ela, né, casa de madeira, muito velha, 20 anos a casa lá. E glória a Deus, amados. Meu pai trabalhando com vendas, nem sempre dá e tal, mas agora eles conseguiram fazer uma casa acho que com 30 mil reais, fizeram uma casa que se vê, ela vale muito mais, amados. Assim, foi um milagre de Deus. Para ter uma ideia, o carpinteiro cobrou 5, 6 mil reais de mão de obra, um serviço que era uns 12 mil. Deus abençoou de uma forma assim, maravilhosa ela, amados. E o que eu digo, às vezes pode ser que não venha na velocidade que você gostaria o teu sonho, mas não se desespere, não reclame com Deus. Talvez lá na frente Deus tenha um presente preparado para você. E hoje ela está lá com a casa nova. Meu Deus, nós vamos lá, vamos ficar uma semana lá, uns 10 dias lá. E só alegria, assim, né? E glória a Deus por isso, né? Que nem o pastor Jefferson falando da casa onde ele cresceu e tal. E é maravilha, amados, assim, as raízes, né? As raízes que a gente tem com a terra, né? Até, e a casa que a gente se criou e cresceu é muito legal, assim. E daí hoje eles com a casa nova e tal, é alegria. E é um sonho, a gente ajuda, mas não pode ajudar tudo, mas Deus permitiu com que eles conseguissem. E não desista, amados, não desista. E se não der, eu sempre digo, meu Deus, vamos agradecer pelo que nós temos. Tem gente rica, poderosa aí achando que tem pouco, amados. Meu Deus do céu, olhe só de você estar aqui respirando a roupa que você está usando, amados. Muita gente nem tem. Meu Deus, quando eu fiquei lá naquele hospital lá, para respirar pagava. E você está respirando aí de graça. Respirando aí o ar que Deus te deu. A vida é um dom gratuito que Deus deu. Então, amados, para nós terminarmos, amados. Aleluias. Deus quer se manifestar de maneira suave ao teu coração. Saia da caverna, você tem que dizer para Deus, eu quero sair, Senhor.
e vem para Cristo, que Ele quer te encorajar. A vida com Cristo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, amados. Te digo, você enfrenta dificuldade, claro que enfrenta, mas você enfrenta com uma outra perspectiva. Antes parecia que tudo ia acabar, agora você pode até perder, mas você perde de cabeça erguida e diz, não, essa não deu, mas a próxima eu vou jogar melhor, a próxima vai dar certo. Você cria uma expectativa, uma força que vem de Deus. E eu quero convidar, amados, você que quer, vou fazer algo assim que maravilhoso, para você que quer. Eu sei que tem alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite. Você que quer aceitar ao Senhor Jesus, eu quero te convidar, que você fique em pé, aí no teu lugar. É um convite especial, é um convite de Deus para o teu coração. Se não tiver ninguém, não tem problema, mas se tiver, glória a Deus. E diante disso, amados, eu quero convidar você que quer se iniciar o ano, vai ter ainda o culto da virada, mas esse ano está se acabando. Você que quer renovar o teu propósito, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que quer renovar o teu propósito com Deus, você que quer renovar o teu propósito com esse Senhor da tua vida, vem aqui na frente, para nós orarmos, para nós entregarmos diante do altar do Senhor. Você que quer jogar as cavernas que tem te aprisionado, você que quer ter um passo de fé, amados, vem aqui na frente. Você já é convertido, já serve ao Senhor Jesus, mas nós sempre precisamos estar fazendo uma reflexão na nossa vida. Nós vamos entoar um louvor e vamos colocar a tua vida na presença de Deus. É o Senhor dizendo, sai da caverna, vem, sai da caverna, vem. É o Espírito Santo dizendo que está contigo. O Senhor em momento algum, Elias mesmo fazendo errado, o Senhor em momento algum abandonou Elias, em momento algum, até mesmo ele indo por um caminho tortuoso, o Senhor mandou um anjo levar o alimento. Certamente Ele está cuidando de você. O Senhor não está te chamando aqui para te acusar nem para te condenar, mas para perdoar, para renovar o teu coração, para renovar a tua vida, para que no culto da virada você venha aqui e diga, Senhor, 2022 vai ser uma bênção. Oh, aleluia. Vai sentindo a presença de Deus. Talvez seja de maneira suave, mas o importante é que você sinta a presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. O Senhor está estendendo a mão para você, está dizendo, vem meu filho, vem. O Senhor está estendendo a mão, está te tirando do lodo, está te tirando da dificuldade, está te tirando, está abençoando a tua família. Você que está em casa, ore nesse momento comigo. Você que está aí no teu lar, na tua casa, ore pelos teus filhos, ore pela tua casa. Agradeça a Deus por este lar, agradeça a Deus por esse teto, agradeça a Deus por este alimento, agradeça a Deus pela tua vida. E o meu louvor. Oh Deus, maravilhoso, aleluia. Agradeça a Deus, você que está aqui. Diga obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essas famílias. Obrigado, Senhor, por este homem, por esta mulher. Obrigado por esta casa, Senhor, que o Senhor tem guardado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, e pedimos a tua bênção, o teu milagre, Senhor. Pedimos a tua proteção, Senhor. Alcança o teu filho, protege, livra da tempestade, livra do mal, que ele possa sentir a tua presença, Senhor. Me submergir
mão me traz à tona pra respirar. Dá um fôlego de vida, Me Senhor, para faz nós. andar, Joga o me pecado faz no mar do andar esquecimento, sobre Pai. as águas. Renova a nossa vida, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção. Oh, Jesus, nós te adoramos. Minha canção. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. E o meu louvor. Oh, Jesus, maravilhoso. Te amamos, Pai. Obrigado, Senhor, por este domingo maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Vai sentindo a presença de Deus. Oh, Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus, nós te adoramos, Pai. Oh, glória a Deus. Maravilha. Convide essa pessoa, diga assim, ó: vamos para o nosso lugar e que Deus abençoe a sua vida.